dois delinquentes. Delinquir. Eles são especialistas. Eles são especialistas em delinquir. E nós vemos aqui, né, do meu lado da foto da thumbnail, você viu aí na entrada do vídeo. À minha direita está o quem? O Monark, né? Que está com seu charuto de totonha, né? Não posso falar aqui a palavra má, não sei o que, com, ok, nha. Parece um abobado, mas infelizmente eu tenho que usar essas palavras, né? Deixa eu arrumar aqui. E na minha esquerda nós temos um outro cachaceiro, né? Tomando o seu uísque, sua cerveja. São dois delinquentes, né? Por quê? Porque os dois estão caminhando para um abismo sem fim. Um é o Monark e o outro é o Papai Luli. Papai Luli, exatamente isso. Muito bem, vocês sabem muito bem o que está acontecendo aí depois das falas do nosso presidente da República, ao discursar, né, sobre a guerra, né, de Gaza e Israel, e sobre aquele grupo terrorista, né, que é o Hamas, né? E o que está acontecendo sobre tudo isso? Muitas pessoas, por conta da fala do presidente, estão o que? Podem ser influenciadas sim. Vou colocar na tela para vocês, né? Pós-fala do presidente, a fala no Twitter, né? O Monark também fazendo menção, relatando o que ele acha sua posição. Vou colocar do lado, eu vou ler aqui, enquanto você lê comigo. Vou ler aqui no computador. A única nação que reagiu negativamente à declaração de Lula foi Israel. O restante da comunidade internacional não manifestou repúdio. Gaza já é uma crise internacional. Israel está perdendo a batalha pela opinião pública mundial. A direita está ciente da forte influência do lobby israelense no Brasil e está tentando usar essa crise diplomática para enfraquecer o governo. Contudo, a posição do Brasil não nos enfraquece no cenário internacional. Pelo contrário, assegura-nos um papel de destaque. Monark, por acaso, você se tornou, além de um delinquente, a totonha que você está fumando queimou os teus neurônios, a cannabis, torrou os teus neurônios, você não está mais pensando novamente. Com esse discurso que você, né, escreve no Twitter, você está categoricamente pendendo para o lado do Papai Lula e para o lado da esquerda, que você tanto odiou, mas no passado você adorava o Felipe Neto. Você era amiguinho do Felipe Neto, que hoje é de esquerda. Então eu temo pensar que você está indo para um caminho sem volta. Porque como que um cara como você, que odeia PT, apoia uma merda desta do Papai Lula? Mas eu não deixei barato. Eu também tive que ir lá no Twitter e eu respondi. Não sei nem se ele vai ler, mas eu fui lá. Eu tenho Twitter, me sigam lá, tá bom? Vou colocar do lado que eu escrevi. Nem sei se dá pra colocar do lado, é comprido. Vou pôr até o óculos aqui, ó. Eu respondi assim ao Monark. Monark, cara, eu sempre achei suas opiniões burras, mas esperava um crescimento intelectual, racional e histórico da sua parte. O que vejo agora é uma pessoa que em breve se tornará abjeta e esquecida. Aos poucos você está destruindo sua posição. Eu queria colocar política, mas não deu, né? Porque tem uns caracteres do Twitter, né? São poucos caracteres. Mas você pende para o lulismo. Pois é, essa foi a minha resposta ao Monark. E eu fico pensando, cara, o Monark é um cara que também tem muita influência. E agora ele está sendo patrocinado pelos generosos bitcoinheiros, os caras que estão apoiando o canal do Monark. Por quê? Porque o Monark, ele agora não está proibido, muitas redes estão bloqueadas, suas contas estão bloqueadas, muitas redes estão desmonetizadas, e agora ele quer tornar o seu dinheiro irrastreável usando Bitcoin. E dá para fazer isso. Você que é da geração Z, você sabe muito bem o que eu estou falando. E agora o Papai Lula. Com essas declarações do Papai Lula, né, muitas pessoas podem ser influenciadas sim, como o Monark parece que está sendo, né? Ou é mais um abobado, né? Mais um doido varrido por causa da totonha.
né, do cigarrinho de palhinha, né, chamado de totonha. Né? Pois é, mas gente, depois, olha, se vocês observarem, a fala do presidente é um presidente de uma nação. Imagina a importância e o peso que essa palavra tem. Agora, ele se tornou uma persona non grata por conta de tentar defendeu, né, o grupo terrorista Hamas, e ofendeu Israel, comparando esta pequena treta com aquele do bigodinho da Alemanha no passado, né, sobre o Geno, que eu não posso falar essa palavra aqui, tá? O que aconteceu no passado. Foi a maior atrocidade da história e ele quis comparar. E aí eu trago o Monark, que com um charutão desse tamanho, de totonha, né? Aliás, tá pequeno aí, né? E o Lully, cachaceiro. É um canabieiros, é um matonheiro e um cachaceiro do lado. Na minha opinião, 2 delinquentes. Monark, eu acho que você não tem mais jeito não, cara. Tu tá indo pra merda. Tu tá pulando numa privada gigantesca e apertando a cordinha para dar descarga. É isso. E agora todos estão fazendo o quê? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. Muitos inimigos do Lula agora, eles se reúnem e se aparelham para pedir o impeachment. E me parece que já tem até 122 votos. Tá? Eu vou fazer esse vídeo amanhã, falando a respeito sobre o impeachment, né? A queda do presidente Lula. E ele vai cair. Me desculpe você que é esquerdista, mas vocês vão perder essa, porque o teu presidente é burro, analfabeto e não tem capacidade nenhuma de gerir um país. Doutor Enéas já dizia, né? Para poder se dirigir a um hospital, você tem que ser formado. Para você fazer uma cirurgia, você tem que estudar não sei quantos anos. Mas para se dirigir a uma nação, não é necessário nada. Pois é, esse é o tipo de cultura que a esquerda prega no nosso país. É o contrário. Quanto mais nós temos conhecimento, mais nós temos poder. Quanto mais nós detenhamos, a pessoa que detém o conhecimento, ela detém o poder. E com esse poder, nós podemos fazer muitas coisas na nossa vida e principalmente como presidente da nação, fazer alguma coisa para a nossa nação. E eu quero deixar agora no final do vídeo, tá? Eu quero aproveitar, se você quiser deixar um like, né? Compartilhar esse vídeo depois, se inscrever no canal ajuda muito, tá bom? Mas eu quero deixar no final do vídeo, eu espero que eu não leve strike pelo professor, porque é o vídeo do canal dele, gente, tá? Mas na pior das hipóteses, eu vou ter que tirar o vídeo do ar, né? Porque ele faz um vídeo aqui, o canal dele é Henry Ozzy Cooker, né? HOC, né? Ele é cientista político, professor e palestrante, formou-se em filosofia. Vou deixar no primeiro link fixado o canal do professor, para você entender tudo sobre Israel, que acontece lá. Esse professor, ele dá uma aula sobre geopolítica dessa parte mais da Arábia, né, essas coisas. Né? Enfim, no canal dele, se você entrar aqui, ó, do professor HOC, você vai encontrar aqui, ó, quem comanda a Europa, a nova geopolítica dos mares, o que o Irã quer, entendeu? Muitas coisas. Tem vídeos aqui com mais de 2 milhões de acessos. Se você tiver paciência, assista esse vídeo aqui, enquanto está no ar, que é o vídeo sobre por que é errado comparar o Holocausto o Holocausto que aconteceu no Israel muito tempo atrás, com esta tretinha que está acontecendo entre Israel, ou seja, na faixa de Gaza, né? Entre Hamas praticamente e Israel. Então, fiquem aí com o professor HOC e assista essa reflexão. É um pouco longa, mas eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, tá bom? Até o próximo vídeo. Fique aí com o professor e tchau! Eu quero comentar com vocês sobre a fala do presidente Lula em relação a Israel, Holocausto, guerra com Hamas, palestinos. E eu entendo que é de extrema importância nós entendermos o detalhe, as consequências e impactos dessa fala em diferentes níveis e áreas. Eu primeiro quero apontar que o presidente Lula tem escolhido se aproximar de ditaduras, líderes autocráticos e organizações terroristas. E isso
vai na contramão do que nós aqui no Brasil somos. A sociedade brasileira, o sistema político brasileiro, o sistema de governo do Brasil. Nós acreditamos em democracia, Estado de Direito, liberdades individuais, convivência pacífica. E todos esses grupos que o Lula tem se aproximado cada dia mais, eles negam tudo isso que nós brasileiros acreditamos e somos. Então, o Lula está escolhendo destruir a nossa tradição e se distanciar do que nós realmente acreditamos. Mas, além dele estar fazendo isso há algum tempo, a fala do presidente da República ela tem um impacto muito grande, porque muita gente olha e pensa, bom, se o líder máximo da nossa nação está falando isso, deve ter algum fundamento. E aqui eu quero primeiro endereçar isso, porque se eu não expor essas falas e não explicar elas no detalhe, vai ter muita gente que vai acreditar nisso e vai sair repetindo esses absurdos que o Lula tem dito. Porque no papel de presidente da República, ele vai conseguir influenciar muita gente. Então, nós precisamos, primeiro, quebrar, desmistificar e colocar no seu devido lugar cada uma dessas acusações ou comparações ou analogias que o Lula tenta fazer. E o Lula disse que a guerra de Israel contra o Hamas em Gaza, ela é igual ao que o regime nazista de Hitler fez na Segunda Guerra Mundial, no genocídio do Holocausto contra os judeus. Isso não poderia ser mais absurdo. E tem várias outras consequências ou implicações por trás dessa fala. Mas, em primeiro lugar, essa fala não é verdade. Por quê? O Holocausto, né, que foi a tentativa de extermínio dos judeus, foi um genocídio. Mas não foi qualquer genocídio, gente. Foi talvez um dos genocídios mais sanguinários, absurdos e violentos que a humanidade já assistiu. Eu não estou falando de número de mortes somente, eu estou falando da maneira como ele foi arquitetado, desenhado, executado, como ele foi sistemático, como ele foi pensado e o nível da brutalidade e da violência. Então o Holocausto, ele foi um genocídio e ele foi um genocídio além das categorias de genocídios, porque ele foi mais longe. Ele foi particularmente muito mais violento. O terceiro ponto, né? Então é um genocídio. 2, ele não é um genocídio qualquer. E 3, ele foi cometido, na sua grande maioria, não somente, contra os judeus. E aí tem um problema, mas eu vou falar disso daqui a pouco, e o Lula escolher acusar os judeus exatamente daquilo que eles sofreram. Mas esse é um segundo ponto. Voltando para a primeira parte, então é mentira. O que está acontecendo em Gaza não tem nada a ver com um genocídio e não tem nada a ver com o Holocausto, muito menos. A discussão se o que está acontecendo em Gaza é ou não um genocídio é algo que os adversários, inimigos de Israel estão tentando usar contra. E assim, essa história foi trazida pela África do Sul para o Tribunal Internacional de Justiça. E o Tribunal Internacional de Justiça se pronunciou sobre se o que está acontecendo em Gaza é ou não um genocídio. E o tribunal não disse que é um genocídio. Ele disse que Israel tem que tomar as cautelas para seguir a convenção e a lei e o direito internacional. Mas ele não afirmou que é um genocídio. Ou seja, o órgão internacional da qual o Brasil apoiou a África do Sul com essa acusação, não disse que o que está acontecendo é um genocídio. Primeiro ponto. Agora, falar que aquilo é igual ou parecido com o Holocausto vai ainda muito mais longe e a mentira é muito maior. Simplesmente porque não existem campos de concentração em Gaza. Você não tem
câmeras de gás, você não tem fuzilamentos, você não tem perseguições pontuais a negócios, empresas, pessoas, só porque elas são palestinas. Existe sim uma guerra. E na guerra, pessoas vão sofrer e morrer, infelizmente. Mas essa é a natureza da guerra. E, aliás, não foi Israel que procurou e buscou essa guerra. Israel foi atacado. Então, Israel age em legítima defesa. E muitos civis palestinos estão, sim, morrendo. Mas eles morrem muito mais pelas ações do Hamas, pelo método que o Hamas usa eles e pela forma que o Hamas conduz a guerra, do que porque Israel tem uma intenção premeditada, calculada, sistemática, como todos os genocídios são, de exterminar e matar os palestinos. O número de mortes de palestinos é alto, mas proporcional ao tamanho da guerra e a maneira como a guerra acontece e onde ela acontece, ele é um número baixo. Uma guerra urbana contra uma organização terrorista que está escondida em Túnez, que usa as pessoas, a sua própria população como escudo humano, que se esconde dentro de hospitais e assim por diante, tudo aquilo que a gente já sabe. E a maneira como Israel sistematicamente conduz as suas ações, avisando os palestinos, olha, teremos um ataque aqui, se desloquem para outra área. Isso não é um comportamento de uma ação genocida. Isso não tem nada a ver com um holocausto, nada a ver. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É importante quebrar todas essas mentiras, todas essas histórias absurdas, essas comparações sem noção que o Lula faz. Uma vez tendo dito isso, vamos para o segundo problema. E o Lula escolhe dizer que os judeus estão fazendo aquilo que o seu algoz fez com eles. E essa é uma postura clássica das mais agressivas e virulentas de antissemitismo, que é o ódio aos judeus. Quando alguém escolhe acusar a vítima daquilo que o seu algoz fez com ela, você está descredibilizando o que foi feito com aquela vítima. E não só, você vira para ela e fala assim, você não só não é uma vítima, como você é igual à maior de todas as violências que você sofreu. Isso é tão grave e é tão absurdo e demonstra um antissemitismo tão profundo que é um método fazer isso. Todos aqueles que são antissemitas, eles sempre escolhem ir nessa linha. E não são os antissemitas normais, mas são aqueles mais antissemitas de todos fazem isso. É curioso a gente observar, por exemplo, por que esses que criticam, acusam Israel disso, não dizem que o regime de Israel era igual ao fascismo na Itália do Mussolini, ou ao comunismo na União Soviética do Stalin, ou ainda o fascismo do Japão. Por que eles não falam isso? Por que eles escolhem falar exatamente do nazismo? Comparar Israel e os judeus exatamente com os nazistas? Tem um propósito por trás disso. É você humilhar, você destruir, você quebrar, você dizer assim, você só... Além de não ser uma vítima, você é igual ao seu algoz. Você é igual a ele, aquele que te causou a maior dor, a maior destruição. Quando as pessoas escolhem fazer isso, elas também estão tentando virar e falar assim, Israel não entende? Então deixa eu usar como exemplo aquilo que os judeus e Israel conhecem bem. Só que aquilo que os judeus e Israel conhecem bem
não é simplesmente uma experiência qualquer. É a experiência mais traumática da história de um povo. Você usar isso para tentar marcar um ponto, mobilizar um grupo de pessoas, fazer uma crítica, é muito perverso, é muito maldoso. Assim, ele perde o sentido de ser só um posicionamento político ou ideológico, e ele se torna uma afronta da mais alta agressão possível, com um único intuito: machucar, humilhar e destruir aqueles que foram vítimas desse tipo de agressão. O que o Lula faz quando ele fala isso, ele não está tentando mostrar ou fazer os judeus ou Israel refletir se o que está acontecendo com os palestinos pode ser tão grave com o que os judeus passaram. Ele está tentando humilhar e destruir os judeus ainda mais. Por isso que essa fala, ela é a fala dos maiores antissemitas de todos. E por isso que essa fala é muito grave. Ou seja, você acusar a vítima de um dos piores crimes da história da humanidade, dela estar cometendo aquilo que o seu algoz fez, é um tipo de violência mascarada e obscura, muito mais perversa do que muitos de vocês podem ter imaginado e entendido. Tenta replicar essa situação para um crime muito violento ou uma injustiça muito grave que uma pessoa tenha sofrido. Você virar e falar que ela está fazendo aquilo. Isso não é só uma acusação qualquer sobre o ato daquela pessoa. Isso vai mais fundo. Isso busca trazer as memórias e desqualificar o que aconteceu com essas pessoas, no caso com esse grupo. Então, é muito importante que fique claro para todos o método por trás disso. A discussão se existe ou não um genocídio em Gaza, ela é absurda, porque claramente não existe um genocídio. A discussão se o genocídio suposto de Gaza, ele é igual ao Holocausto, ela é muito mais do que maldosa. Ela é extremamente maligna. Além disso tudo, talvez o Lula, como político, esteja acostumado a falar coisas, né? Com retóricas inflamadas, com frases maiores, com uma intensidade não preocupada com a realidade da fala dele. E a política, ela tem essa tendência, né? Você ser inflamado, você usar a retórica, você generalizar, você usar palavras que elas não são precisas para descrever a realidade. Com isso, supostamente, você ganha emoção, você conecta com as pessoas que você quer do seu lado. Talvez o Lula ache que ele falar desse jeito, ele vai ganhar mais simpatizantes, ele vai ganhar o apoio e ele vai ajudar os palestinos. Mas eu vou mostrar para vocês por que isso não vai acontecer quando ele faz isso. Primeiro que ele está dando para os palestinos uma falsa sensação do que está acontecendo. Quanto mais pessoas repetirem para os palestinos que eles são vítimas de um genocídio, no nível do Holocausto, mais vitimizados e vulneráveis e sem saída e sem força os palestinos vão se sentir. Isso não é positivo para alguém que está numa situação de desespero. Se realmente o Lula acredita que o que está acontecendo ali é um genocídio das proporções que ele está fazendo alusão,
ele deveria estar fazendo alguma coisa concreta e não discursos retóricos. Então, no fundo, ele mostra uma profunda indiferença aos palestinos. Ele usar essa linguagem inflamada, escalatória, imprecisa, genérica, ele está condenando os palestinos a uma situação absolutamente destrutiva. Porque não passa disso, o Lula não faz nada além disso. Ele achar que ele está jogando para a torcida, ele não entendeu o contexto dessa situação e onde ele está inserido. O contexto dessa situação não é um contexto de uma discussão política convencional. Ele é um contexto de guerra. E tem pessoas que estão sofrendo e morrendo, palestinos inocentes, israelenses também, dentro desse contexto. Quando Lula brinca com o uso da linguagem e sinaliza para essas pessoas, para esses palestinos, que o que está acontecendo com eles é isso, ele simplesmente não está fazendo nada por eles. Ao contrário, ele está colocando eles numa situação pior, numa situação mais irreal, que vai ser mais difícil deles lidarem com aquele sofrimento e saírem daquela situação. Porque sair daquela situação envolve sim entender a realidade. E a realidade não é sobre um genocídio igual ao Holocausto. A realidade existe uma organização terrorista eleita por uma parte dos palestinos que estão em Gaza, e essa organização terrorista, ela só quer destruição, inclusive do seu próprio povo. Enxergar essa realidade está muito distante das falas genéricas e absurdas do Lula. Ou seja, quando o Lula faz isso, ele não ajuda os palestinos a lidarem com a realidade que eles terão que lidar, que é uma realidade de fazer uma escolha em sair dessa armadilha que o Hamas, uma organização terrorista, colocou eles. Em sair da armadilha de uma briga de décadas contra o seu povo vizinho. Em, sim, romper obstáculos que existem do lado de Israel e do lado dos judeus. Ninguém está dizendo que é tudo perfeito, mas é uma guerra. E para você sair de uma guerra, você precisa entender a realidade. Você precisa lidar com os problemas como eles são. Nada ligado a emoções exacerbadas, frases de efeito máximo, retóricas inflamatórias, ajudam numa guerra. Tudo que uma guerra precisa é muito pé no chão, é muita racionalidade para que você consiga colocar de lado o seu rancor, o seu ódio, o seu desejo de vingança. E tudo isso é natural dentro de uma guerra. Não é exclusivo dos palestinos. Os israelenses, os alemães, os russos, os chineses, os brasileiros, qualquer povo que passa por uma guerra ou está numa guerra, vai ter esses desejos. E você só consegue se distanciar desses desejos se você voltar para a realidade e ser muito racional e ser muito ponderado. Falas inflamatórias, genéricas e cheias de retórica, elas não são ponderadas. Elas não descrevem a realidade. Elas simplificam, elas generalizam, elas facilitam. E facilitam para um lado muito pior. O Lula não está defendendo os palestinos ao dizer tudo isso. Ele está contribuindo para os palestinos ficarem aprisionados e para a guerra continuar num nível de animosidade, de ódio muito maior. Um outro problema do Lula fazer isso que ele faz é que, além dele criar essas falsas ilusões, esse senso de total desespero para os palestinos, ele simplesmente decide romper relações com Israel e com os judeus. Ele decide
marginalizar Israel e os judeus. Ele decide ser extremamente agressivo com um dos lados. E ele coloca os judeus numa posição de total preocupação. Qual é o nível de ódio e antissemitismo desse líder em relação aos judeus, em relação a nós? Onde ele está querendo ir? Além disso, o Lula também se junta com um grupo de países, como eu comentei aqui no começo, que é um grupo de países que só quer a destruição, que são os piores países do mundo, os países mais problemáticos, as maiores ditaduras, os maiores violadores de direitos humanos. Porque quem é que está falando esse tipo de coisa? Você tem vários países ao redor do mundo que podem discordar e criticar Israel, mas nenhum deles está fazendo esse tipo de comparação. Alguns estão, mas aqueles que estão são os países mais problemáticos de todos. É Irã, é Coreia do Norte, são grupos terroristas. Quando o Lula decide que a fala do Brasil vai ser igual ao desses grupos, o Lula foi muito longe. Ele escolheu colocar o Brasil do lado dos piores países do mundo. Existem vários outros países sérios que não estão de acordo com a guerra, não concordam com as políticas de Israel, são críticos a Israel, mas eles sabem que cruzar essa linha de usar essa retórica inflamada desse nível de mentira, desse nível de associação, é ir muito longe e vai ser muito problemático. Então, para finalizar, o Lula decide destruir tudo relacionado ou que se associa com essa situação da guerra. Ele decide quebrar a relação com Israel, ele decide assustar, afastar os judeus, ele decide se distanciar do mundo democrático, ele decide mentir, ele decide colocar os palestinos numa situação de ainda mais desespero. Ou seja, as falas do Lula, elas simplesmente só causam destruição. O Lula deveria tentar lidar com e focar nos milhões de problemas que o Brasil tem, ao invés de procurar jogar destruição para todos os lados, fora das nossas fronteiras e aqui dentro, porque outra coisa que ele também faz com isso é importar o conflito para dentro do Brasil. Então, você que achou que a fala do Lula pode ter algum sentido, reflete quais são os efeitos depois de tudo isso que eu disse.